Bom dia, pessoal. Nós somos no segundo semestre de enfermagem. Nós ficamos com a saúde indígena e os componentes são a Adriana Silva, Beatriz Oliveira, Isabela Lisboa, Jamile Sacramento, Tailane Sacramento, Kênia Duarte, Letícia Bispo, José Eduardo e Jonathan Oliveira. Irei falar um breve histórico da política da saúde indígena no Brasil. A política indigenista organizada inicia-se no Brasil em 1910 com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, CSPI, com o objetivo de minimizar os conflitos gerados pela ocupação dos seus territórios por diversos agentes econômicos em expansões, tais como os fazendeiros, mineradoras e onde 178 mineradoras e outras empresas. Por política indigenista, entende-se que aqui a intervenção que o Estado publicano efetua desde o início do século XX, junto aos povos indígenas que habitam no território brasileiro. Bom dia, eu sou a discente Isabela Lisboa e vou falar sobre a medicina tradicional. Inicialmente, é importante compreender a concepção indígena de saúde e doença, para posteriormente analisar a comparação dos diferentes modos de tratamento e prevenção. O estado de saúde e doença para os povos indígenas, em seu principal aspecto, é o estado do tipo de relação individual e coletiva que se estabelece com as demais pessoas e com a natureza. Considerando que para os índios não existe doença natural, biológica ou hereditária, e que o resultado desta doença é a luta interna entre os espíritos bons e os espíritos ruins, na concepção dos índios, as doenças podem ser provocadas por dois motivos: provocada por pessoas ou provocada pela natureza. É importante, na prática de uma assistência de saúde indígena, construirmos relações para compreender seu sistema de crença, práticas e medicinas. Origem da doença indígena. O pajé é o intermediador entre os seres naturais e sobrenaturais, possuindo os maiores conhecimentos da tribo. Enquanto que os pajés são considerados líderes espirituais e curandeiros de uma tribo indígena, os caciques são chefes de políticos e administradores da aldeia. O cacique, assim como um pajé, é um dos membros mais importantes da tribo, sendo responsável pela ordem e o bom funcionamento da comunidade indígena. Um pajé é considerado uma das figuras mais importantes dessa tribo. De acordo com as tradições típicas desse povo, o pajé é predominantemente um ancião dotado de poderes sobrenaturais, com a capacidade de prever o futuro, expulsar espíritos malignos e doenças da tribo. Conhecido como médico, o pajé usa técnicas de massagem, banhos e até mesmo práticas cirúrgicas para curar os pacientes. Além disso, é um profundo conhecedor dos medicamentos naturais, à base de ervas medicinais, raízes, sementes, substâncias, animais e minerais que auxiliam, de acordo com a cultura indígena, a cultura das mais diversas doenças, sejam elas físicas ou espirituais. Para o povo indígena, eles acreditam que os pajés possuem o dom de se comunicar com espíritos de florestas e com os deuses, além de terem poder de fazer chover e melhorar as condições da caça, pesca e colheita da tribo. A origem da palavra pajé vem de tupi-guarani, utilizada para denominar a figura do conselheiro, curandeiro, feiticeiro e intermediário espiritual de uma comunidade indígena. Eu sou a discente Adriana Mendes e irei dar continuidade à apresentação. OMS, Organização Mundial da Saúde. É neste sentido que a própria Organização Mundial da Saúde tem se interessado em resgatar e valorizar as tradições da medicina indígena como um conjunto de conhecimentos e valores ancestrais que seguem cumprindo, na sociedade contemporânea, funções importantes, como o trabalho das parteiras, a eficácia das plantas medicinais e os conhecimentos dos pajés. Mas os povos indígenas, ao longo de mais de 5 séculos de contato com o mundo global, aprenderam também a conhecer e a valorizar a medicina dos brancos, centrada no uso intensivo de medicamentos e de equipamentos médicos, e na concepção de doenças como algo biológico, que é materializado e expresso nas demandas crescentes por medicamentos, hospitais, laboratórios e outros meios científicos e tecnológicos. A experiência indígena no processo saúde e doença, ela contempla as experiências dos indígenas brasileiros, onde os mesmos detinham de suas próprias concepções e práticas de acordo com a sua cultura no tratamento e cura das doenças.
Antes do contato deles com os portugueses, os povos indígenas eles detinham do saber no processo de cura dos males que os afetavam. Com a chegada dos portugueses, chegaram também novas doenças, doenças aquelas que os índios não detinham de conhecimento do processo de cura, onde nem mesmo os europeus detinham de tal conhecimento. De tal forma que desajustou com isso a organização interna dos povos indígenas. Em relação à implantação dos distritos sanitários, ele teve início em 1991, com o decreto do então presidente Fernando Collor de Mello, consolidando com isso a Lei Arrouca, lei que em 99 ela regulamentou as atribuições ministeriais para a implantação de um sistema de atenção diferenciada à saúde, prestada aos povos indígenas. Sistema esse que era baseado em uma distrialização sanitária, sendo seu responsável o Ministério da Saúde, sendo estabelecido então pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Modelo e prestação à saúde indígena. O modelo de serviço de saúde prestado ao povo indígena por meio dos convênios com organizações não governamentais, apesar de alguns avanços importantes na melhoria de serviços de atendimento nas aldeias, gerou muitos problemas, com a rotatividade muito grande de pessoas, a descontinuidade das ações e a dificuldade de articulações com os níveis de referências dos órgãos estaduais e municipais de saúde, e as tendências privadas, a pulverização e a descoordenação dos serviços intra- ou intraindustriais. Apesar de arriscada, a terceirização de alguns serviços de saúde junto à comunidade indígena foi percebido pela liderança de organizações indígenas como uma oportunidade em potencial para a ocupação de novos espaços de poder e para buscar, a partir da iniciativa indígena, de soluções para os problemas enfrentados por sua comunidade, da capacidade ou da vontade do Estado de cumprir o seu papel. FUNAI, a proteção da saúde indígena. Ocorreu a transferência da gestão da saúde indígena da FUNAI para o Ministério da Saúde em 1965. O CIP foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, sem, no entanto, ter ocorrido mudanças na política tutelar e na falta de sensibilidade aos direitos culturais específicos do povo indígena. FUNAI, caracterizada pela ação vertical das chamadas equipes volantes de saúde, que, sediadas em espaço urbano, realizavam deslocamento periódico às aldeias, onde atendiam às demandas espontâneas dos índios doentes. Assim permaneceu até 1991. FUNASA. A partir de 1999, a FUNASA optou por um modelo administrativo de renúncia à execução direta de serviços adotado a estratégia de transferência total ou parcial de responsabilidade e atribuições essenciais do Estado para a esfera privada ou para os órgãos públicos federados. O pacto entre o governo e a entidade prestadora de serviços por meio de convênios e contratos foi viabilizado principalmente na região norte, com o predomínio da atuação de entidades não governamentais, incluindo organizações de indígenas. Em 2002, a FUNASA diagnosticou como enfermidades mais recorrentes entre os índios as doenças infectoparasitárias como a tuberculose e a malária, as doenças do aparelho respiratório, pneumonia, bronquite e asma, as doenças do metabolismo como a desnutrição e as doenças do sangue como a anemia. As infecções respiratórias agudas, por sua vez, motivaram o maior número de consultas médicas da população indígena, enquanto a pneumonia foi apontada como o maior responsável pelos óbitos no segmento infantil. Bom dia, sou a Isabela Lisboa e vou continuar falando sobre a população indígena. O índice de mortalidade infantil. O índice médio de mortalidade da criança indígena é até os 9 anos, que é quase o dobro do índice médio de mortalidade da criança não indígena. Revela que é uma diferença significativa na fruição do direito à saúde pelo simples fato de ser criança indígena ou não. Seria imprescindível, portanto, considerando o direito à igualdade previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, programas tratassem a questão da saúde da população indígena infantil com maior atenção. Estudos sugerem que, internacionalmente, os principais determinantes são fatores alimentares e carências, que são doenças reincidentes decorrentes de privação de condições elementares de vida, como educação, renda, água potável, saneamento e moradia adequada. Nosso trabalho podemos concluir que percebemos que, diante do que foi abordado na saúde e doença indígena, nós profissionais da enfermagem temos que entender a fundo a política nacional de saúde do povo indígena. Isso se faz necessário para podermos adotar medidas preventivas de promoção de saúde e prevenção das doenças, saber lidar
com as dificuldades, compreensão dos líderes indígenas é outro desafio que o profissional de saúde enfrenta. Por isso, devemos estar preparados e ter planejamento para atuar em conjunto com os aspectos sociocultural, somando ao nosso conhecimento científico, a fim de ampliar e agregar valores em ações em saúde indígena. Damos fim à nossa apresentação com as referências. Obrigado pela atenção. Bom dia.